Bom dia, o Jornal da Manhã desta quinta-feira começa parabenizando o Várzea Grande e os varzeagrandenses pelos 147 anos de fundação completados hoje. Na reportagem que abre esta edição, vamos mostrar as conquistas e transtornos gerados pela Copa do Mundo, um marco na história da cidade industrial. Com 147 anos de história e uma população de 300 mil habitantes, Várzea Grande mantém a posição de segunda maior cidade do Mato Grosso, perdendo apenas para a capital, onde vivem cerca de 600 mil pessoas. As duas cidades são divididas pelo rio Cuiabá, limite que nunca conseguiu separá-las por completo. Há muito tempo, as duas dividem a mesma história, os mesmos problemas e também conquistas, caminhando lado a lado em busca do desenvolvimento. Nós estamos na ponte Sérgio Mota, de um lado Cuiabá, do outro Várzea Grande. E foi essa curta distância que pode ser percorrida a pé que atraiu há algumas décadas muitas indústrias para a cidade vizinha capital e que rendeu a ela o título de cidade industrial. Várzea Grande soube aproveitar muito bem a oportunidade de estar ao lado da capital do estado, com toda a logística disponível, com toda a facilidade que existia pela capital estar tão próxima dela, e com isso alavancou muito seu desenvolvimento. Hoje existem outros desafios, a questão da mobilidade urbana, a questão da qualidade de vida na cidade, principalmente dos habitantes, com questões como segurança, saneamento e tudo isso, são outros desafios, mas que ainda fazem de Várzea Grande um lugar muito atrativo para se morar e viver. Hoje, apesar de tantas transformações, a cidade ainda faz jus ao título. Sozinho, o setor industrial é responsável por 25% dos empregos gerados no município, percentual bem acima de outras cidades, inclusive de Cuiabá. Principalmente porque ainda tem áreas disponíveis para a implantação das indústrias, há uma distância relativamente menor dos centros logísticos aqui de Cuiabá, uma facilidade de escoar a produção. Várzea Grande é servida por 3 rodovias federais, então é uma passagem obrigatória para a logística das cargas de Mato Grosso e principalmente pela atratividade que o varzeagrandense tem em receber os empreendimentos, em receber essas indústrias e essas empresas que querem ali se instalar. Assim como na economia, muitas outras conquistas foram divididas por Cuiabá e Várzea Grande nesses 147 anos de história. Uma das mais recentes foi o anúncio de Cuiabá como cidade-sede da Copa do Mundo, notícia que foi comemorada pelos varzeagrandenses com o mesmo vigor dos cuiabanos. A cidade recebeu o segundo maior número de obras programadas para o Mundial, entre elas a ampliação do aeroporto e a implantação do novo modal de transporte, o VLT, veículo leve sobre trilhos. A notícia repercutiu diretamente nas ruas, gerando expectativa de melhorias no dia a dia da população. Esta empresária, que há 15 anos possui uma revenda de piscinas na Avenida da FEB, por onde passará o VLT, também ficou otimista com as benfeitorias. Do dia para a noite, ela viu a frente da empresa se transformar em um canteiro de obras. Isso foi há mais de um ano, mas até agora nada mudou por aqui, a não ser a clientela, que não chega mais na loja. É difícil até a gente falar, expressar o que a gente sente nesse momento Copa, né? A gente está muito feliz pelas obras, estamos muito felizes pela situação que está sendo criada, das benfeitorias, e ao mesmo tempo muito triste porque nós comerciantes estamos sendo desrespeitados, na verdade, né? Não fomos nem ouvidos, nem comunicados, nem sequer mencionar o que exatamente ia se fazer, o que queria se acontecer para que a gente nos organizasse, nos preparasse com isso, né? Isso trouxe é cômico a situação, porque a gente não sabe o que fazer. É esperar, é só o que a gente ouve. Assim como ela, dezenas de outros empresários e comerciantes já perderam as contas dos prejuízos desde que as obras começaram. Com a troca e manutenção dos postes, aí a gente vem sofrendo interdições nas linhas.
de internet e telefone. No meu caso, que eu trabalho com televenda e venda via internet, eu estou sendo muito prejudicado com isso. O que mais revolta, segundo Gustavo, são as incertezas sobre a conclusão do projeto. Diversos prazos já foram anunciados, criando grandes expectativas, todas soterradas pelo não cumprimento. Até agora não há nenhuma previsão de quando eles poderão trabalhar tranquilamente de novo. Quando a gente comprou o terreno na Avenida FEB, que era a menina dos olhos de Várzea Grande, a gente tinha toda aquela expectativa de que com as obras vai melhorar, vai valorizar. E a gente está vendo aqui um elefante branco. Essa obra não termina nunca e fica só a frustração. A gente poderia separar um pouco as coisas, né? Eu tenho um maior carinho por Várzea Grande, eu estou há 15 anos aqui, trabalho pela Várzea Grande, né? Mas confesso para você que é muito triste falar, é aniversário de Várzea Grande, eu vou tentar separar uma coisa da outra. Mas comemorar, acredito que não. São poucos na nossa avenida que vai comemorar esse aniversário esse ano. Esta mesma frustração é revelada nas ruas, de uma população que não deixa de ser otimista e que ainda confia em dias melhores. Faz tempo que a gente não tem nada de benefício, né? Faltando muita coisa. Faltando muita coisa. A gente vê assim, precária a saúde, né? A gente chega nos hospitais, tá assim, parece um pouco até abandonado, né? Falta muita coisa, né? Posso ser sincera, não muito, né? Por causa das obras. Mas a gente tem para comemorar a Copa. Dona Geni vende água de coco no centro da cidade há 10 anos. Aqui ela vive o dia a dia do povo varziagrandense. Ouve os comentários, reclamações e até desabafos do que poderia ser diferente. Eu não vejo nada para comemorar aqui, só se for os buracos da rua, que é o que tem muito, né? Tem muito buraco, não, é muito ruim mesmo. Pouca coisa tem se feito por Várzea Grande. Pouca coisa, muito pouco. Problemas que são fáceis de serem vistos pela cidade. É só andar um pouco que novos também surgem. Nós estamos na região do Parque do Lago, que antes pertencia a Grande Cristo Rei, o primeiro bairro homologado em Várzea Grande. Hoje, com cerca de 22 mil habitantes, a região é praticamente independente. Mas nem tanto, ainda possui muitas deficiências. Esta aqui, por exemplo, é a área de lazer dos moradores. Mas pelas imagens já é possível ver que a precariedade é grande. Andrew nasceu e cresceu brincando neste espaço, que já foi bem diferente. Hoje é difícil alguém brincar por aqui. Falta estrutura e também segurança. Olha, na verdade eu acho que precisa de muitas melhoras no nosso bairro, nossa localização, né? Precisa passar por uma boa reforma, precisa de um bom policiamento, né? Para ver se a gente tem como dar uma melhorada. Eu torço para isso, é que toda a população acredita, né? A gente está torcendo para que fique boa a área de lazer, a gente tem uma comunidade que vem apoiando, né? A gente torce para que tudo isso dê certo. Rui é ativista social e no dia a dia acompanha as muitas dificuldades de quem vive na periferia. Várzea Grande, 147 anos de história, né? O Grande Cristo Rei, antigo Capão do Negro, para quem conhece bem a história de Mato Grosso, principalmente de Várzea Grande, é uma cidade maravilhosa. Apesar que tem alguns impasses, né, que isso é normal no Brasil. Nós brasileiros esperamos sempre o bom e o melhor, mas infelizmente a gestão política não está oferecendo isso, né? Nós também visitamos Dona Martinha, moradora do bairro Maringá 1. Foi aqui que ela viveu boa parte de seus 88 anos, ao lado do marido, filhos e netos. Ela ainda guarda na memória muitos fatos marcantes da cidade, mas há muito tempo não tem tido motivos para comemorar. A gente andava, tinha pé de lixeira, tudo dentro de Várzea Grande. Mas foi indo com o tempo, entra governo, sai governo, foi melhorando, que chegou num ponto bom. Você vê que tinha comício, era aquela coisa linda, menina de comício que existia na Várzea Grande, Pai André, Bom Sucesso, aquelas autoridades era outra coisa. Hoje em dia, tá vendo do jeito como que tá. Tá afundando, em vez de levantar, tá afundando. Tá acabado.
Hoje, quando a senhora anda, o que a senhora pensa quando a senhora anda em Várzea Grande? Meu Deus, eu penso que vai acabar. Há 1 ano e 4 meses na gestão do município, o prefeito Wallace Guimarães afirma que pouco pôde fazer até agora. Ao invés de investir em melhorias na cidade, teve que buscar soluções para a herança de dívidas e impedimentos fiscais de outras administrações. O ano passado, em 2013, foi um ano muito difícil, porque muitas dívidas não negociadas. Negociei todas as dívidas do município. Tá? Hoje o município é um município completamente adimplente, com todas as certidões negativas, pronto para receber qualquer tipo de emenda parlamentar ou recurso estadual e federal. Né? Então, muitas vezes os senadores e deputados federais falavam que não mandava dinheiro para Várzea Grande, porque Várzea Grande era uma bagunça, Várzea Grande não tinha certidão. Isso acabou. Pode mandar recurso, nós estamos prontos para receber. Né? Então, depois do ajuste fiscal das organizações, claro, nós estamos buscando investimentos. No início, nossa capacidade de endividamento era zero. Tá? Então, consequentemente, de investimento também zero. Mas fechamos com superávites, tá? Adequando todos os nossos índices constitucional da saúde, da educação, índice de folha, tudo correto. Com a casa arrumada, são muitas as promessas feitas pelo prefeito, a começar pela saúde, que está longe de atender às necessidades da população. Eu peguei um pronto-socorro com nenhum contrato de medicamento, que médicos praticamente não existia, os PSF não tinham médico. Hoje todos os nossos PSF têm médico, as policlínicas têm médico, os pronto-socorros nossos é completíssimo no que atende a questão dos profissionais da saúde. Compramos aparelhos novos, compramos lavanderia nova, autoclave novo, monitores novos, respiradores novos. Já estamos recebendo agora, até agosto, setembro, 4 PSFs novos. Já estamos recebendo agora, dia 12 de julho, uma UPA tipo 3, que é uma unidade de pronto atendimento nova, com capacidade de atender 1.000 pacientes por dia, com 22 leitos de estabilização. E já estamos lançando agora, em 2014, a construção de mais 11 PSFs novos. Tá? E mais uma UPA, que vai ser lançada no Parque do Lago. Na malha viária também estão previstos recapeamento de 160 quilômetros até o final de 2014. É o que o município tem condições de fazer com os cerca de 2 milhões de reais que sobram mensalmente no orçamento. Aumentar a arrecadação municipal é o pio. Para a população, resta esperar. Nós passamos 4 anos passados agora que não teve um tapa-buraco na cidade de Várzea Grande. Você imagina 4 anos sem tapar-buraco que nós vamos conseguir fazer em 1 ano e 2 anos? Não consegue. Mas nós vamos deixar, no final dos meus 4 anos, uma cidade com muito mais saúde, segurança e, acima de tudo, que é o mais que está machucando a sociedade, com a malha viária conservada e recuperada. Tá? E vou fazer 30 quilômetros de asfalto novo na cidade e já vou licitar esse ano.